Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, sou advogada, vivo em Portugal há mais de 8 anos, desde 2014, quando vim me aventurar em terras lusitanas para fazer o meu mestrado, me apaixonei por Portugal e decidi ficar. Hoje tenho como missão ajudar brasileiros, ajudar estrangeiros que querem viver em Portugal de forma legal, segura e eficaz. Inclusive tenho um escritório de advocacia aqui com mais 2 sócias, que é o Andreata Becker Bandeira de Sá. Pois é, dentre vários públicos e tipos de pessoas que me procuram, costumo receber muitos empreendedores e também muitas pessoas que são nômades digitais e têm interesse em viver aqui em Portugal. Dentro dessa seara dos nômades, toda vez que eu faço uma consultoria com uma pessoa, eu vou sempre apontando aqui as dúvidas que vocês têm para trazer em conteúdo aqui para o canal. Se você for parar para maratonar o canal, para ver todo o conteúdo que eu tenho, você vai ver que tem bastante coisa aqui para ajudar você que quer viver aqui em Portugal a encontrar o seu tipo de visto ideal, a entender os requisitos de cada visto. Então, tô sempre aqui gravando conteúdo para vocês e os conteúdos são sempre as dúvidas que aparecem mesmo nas consultorias que eu faço com os meus clientes. E no vídeo de hoje, uma dúvida que sempre aparece em consultorias de nômade é a respeito da questão do MEI, da comprovação dos meios de subsistência, quando, trazida aqui a visão do próprio requisito para o nômade digital, do próprio valor que você vai precisar ter para poder, ser apto a entrar com o visto de nômade digital para você, Então, a gente tem ali a linha de corte e tem a comprovação dos meios de subsistência. E muitas pessoas confundem uma coisa com a outra ou não sabem como comprovar os meios de subsistência de forma ideal no visto de nômade digital. E é esse o tema do vídeo de hoje. Então, fica aí que eu vou soltar a vinheta e a gente já volta. Voltando com o tema do vídeo de hoje, nômades digitais, meio de subsistência versus a linha de corte mínima e necessária para que você esteja apto a solicitar esse visto, Primeira coisa que eu queria te pedir antes de partir direto para o tema é que, primeiro, se você está me conhecendo agora, pela primeira vez, já que nós nos encontramos aqui nesse mundo da internet, a gente não pode mais se separar, Principalmente se você tem interesse em vir para Portugal, porque aqui no canal eu posto vídeo todas as semanas, então você vai conseguir acompanhar bastante conteúdo de qualidade, conteúdo jurídico que vai te ajudar nesse processo imigratório. Então, subscreva o canal, ative as notificações para que sempre que eu poste um vídeo você seja notificado deste novo vídeo aqui no canal. Segunda coisa muito importante, se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, então clica no like, compartilha com um amigo que também precisa saber. Aposto que você que é nômade digital tem vários outros amigos também interessados em vir para Portugal, Quem sabe você não vem e traz pessoas também que você ame para perto de você nessa jornada maravilhosa. E também comenta o vídeo, porque o seu comentário, o seu like é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ajuda a entregar para o maior número de pessoas possível. Então, se eu ajudo você de alguma forma, a melhor forma que você tem de retribuir e me ajudar também é curtindo, comentando e compartilhando. Dito isso, vamos direto ao ponto. Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de nômade digital é o seguinte: a gente tem a comprovação que a gente precisa fazer. Qual que é? Para quem maratona no canal, já é papo que a gente já teve muitas vezes aqui. Se uma pessoa quer aplicar para o visto de nômade digital, ela precisa comprovar que nos últimos 3 meses anteriores ao pedido de visto, ela faturou, ela auferiu, ela recebeu no trabalho dela, seja esse trabalho subordinado, seja esse trabalho independente, ou seja um mix dos dois, a pessoa recebeu uma média mensal mínima de 4 salários mínimos nos últimos 3 meses. Como é que significa isso, Significa que somando os últimos 3 meses anteriores ao pedido de visto, você tem que ter auferido um total que pode ser irregular nesses últimos 3 meses, mas se a gente somar os 3 meses e dividir por 3, a média vai ser de aproximadamente, no mínimo, 3.040 euros. Ok? Se você satisfaz essa condição, então você está apto, basicamente, para pedir o visto de nômade. Aí você precisa preparar a documentação, preparar essa comprovação e desenhar esse processo da melhor forma possível. Daquela forma que quem for olhar o seu processo, que estiver lá no consulado, vai achar tão fácil, tão fácil, tão fácil, que vai rapidamente dar o seu resultado.
tá? Eu creio que isso ajuda muito. Eu vejo aqui mesmo dos clientes que eu ajudo, né, gente? Eu sempre falo que a gente não tem como prometer pra vocês que vai haver um resultado positivo, que o resultado vai ser aquele, porque isso seria até antiético da nossa parte como advogado. Mas o que eu posso te falar é que a gente não costuma ter problema com o tempo dos nossos processos. Até hoje a gente não teve nenhum processo que caiu naquele limbo, que ficou meses. Tem gente que me procura que tá mais de um ano esperando o resultado de visto. Isso nunca aconteceu com a gente. E eu acho que uma das razões é porque a gente desenha o processo de forma bem clara e objetiva. Quem pega esse processo tem prazer em analisar. Fala de brincadeira. Porque ele tá fácil, ele tá com tudo que precisava está ali de forma objetiva e clara, não deixando dúvidas e não deixando o processo de quem vai analisar um processo difícil. Porque senão eu acho que a pessoa pega o quê? Fala, depois eu vejo esse, vou ver aquele que tá mais fácil, tá mais bonitinho. Então a gente tem que deixar o nosso processo, nos trinques, para que a gente tenha ali o resultado no melhor tempo possível, ok? Dito isso, né, você já vai ter visto que você faz parte da média mínima mensal, desenhou o seu processo, tá tudo bonitinho, tá tudo organizado com relação ao processo. Agora você tem outra coisa para pensar, meios de subsistência. Quando a gente está falando de comprovação de meio de subsistência, não é a mesma coisa da média de corte na análise de determinado visto, como, por exemplo, o visto de nômade. Mas a gente poderia estar falando de outros vistos também, né? Só que a maioria dos outros vistos, por exemplo, um visto D7 ou um visto que a gente esteja falando de uma prestação de serviço com uma empresa de Portugal, o mínimo que aqueles salários ali, né, que aqueles contratos têm que ter é de um salário mínimo. Como no nômade a gente tem essa média maior de 4 salários mínimos por mês, nos últimos 3 meses, algumas pessoas confundem isso com a comprovação de meio de subsistência. Todo mundo já sabe que a portaria, né, que trata aqui das questões dos meios de subsistência, ela diz que a gente precisa analisar, né, um montante de 100% para um primeiro adulto, 50% para os demais adultos e 30% para os menores. Mas do que exatamente essa portaria está falando? Ela está falando de 100, 50 e 30% referente a quê? Referente ao salário mínimo. A portaria é muito clara, ela não deixa sombras de dúvida. O que ela leva em base para a comprovação de meio de subsistência é o salário mínimo de Portugal. E não 3, 4, 5, 10 salários mínimos por mês, mas sim um salário. Então, para que você venha para Portugal e comprove o teu meio de subsistência, que é totalmente diferente de ter ali o mínimo para fazer a linha de corte do nômade, são coisas distintas, né? Quando você pensa na comprovação dos meios de subsistência, você precisa comprovar que você tem um salário mínimo para você, 50% para os demais adultos, aí vai somando, né, quantos adultos forem, mais 50% do salário mínimo para todos esses adultos. Geralmente a gente olha para uma família em que a gente tem um adulto, um cônjuge, né, então a gente tem 50% para o cônjuge e 30% para cada filho menor do salário mínimo. Essa é a comprovação dos meios de subsistência. E a comprovação dos meios de subsistência na perspectiva do salário mínimo, ela tem que ser comprovada de forma que você mostre que você tem rendimentos periódicos, regulares e seguros. Então, se você, como nômade digital, consegue comprovar no teu processo de visto que você possui rendimentos que são seguros, são regulares e são periódicos na esfera de 100% do salário mínimo, mais 50, mais 30 vezes quantos filhos você tiver, então você consegue comprovar através dos rendimentos. Então vamos lá, uma pessoa que é CLT, a gente pode, né, dizer que um CLT tem rendimentos que são seguros, são periódicos. Agora, será que uma pessoa que é prestadora de serviço tem rendimentos que vão ser considerados pelo consulado regulares e periódicos e seguros? Depende. Aí é que vem a mágica de saber desenhar o processo. Quando você sabe desenhar um processo, você sabe como comprovar isso e se é ou não viável essa comprovação. Porque se você não conseguir comprovar que você tem, numa perspectiva de 12 meses para frente, essa segurança dessa renda para fazer a comprovação do meio de subsistência da sua família, então a forma mais indicada é abrir uma conta em Portugal, uma conta bancária, e depositar 12 vezes dessa comprovação, né? Que vai depender o valor do tamanho da sua família. Se você tiver uma conta bancária em banco português com a subsistência de 12 meses para você e sua família, essa é uma forma incontestável de comprovar o meio de subsistência, porque está ali disponível em Portugal, numa conta bancária de Portugal. Agora, se você vai comprovar a subsistência da sua família por rendimentos, você tem que deixar muito claro e comprovado que sim, esses rendimentos são periódicos e são estáveis, que eles vêm acontecendo, seja comprovar porque você tem uma garantia futura
que ele vai acontecer, ou então porque você tem um histórico passado muito forte que faz com que não haja dúvidas que isso vai continuar acontecendo no futuro. Claro que, se a gente está falando desse tipo de comprovação, a gente está falando de subjetividade de quem analisa. Se a gente está olhando para uma conta bancária, um valor disponível em Portugal, isso é objetivo, não tem nada de subjetivo nisso. É objetivo, a pessoa tem um extrato, tem um dinheiro em Portugal, ela tem a comprovação dos meios de subsistência. Se ela está utilizando o mecanismo da periodicidade, da regularidade, da comprovação ali de um dinheiro que ela receba por mês, numa perspectiva futura de 12 meses, pode ser uma análise subjetiva. E é por isso que tem que estar muito bem feito. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão entendendo que a linha de corte não se mistura com a comprovação dos meios de subsistência, que a legislação ainda por cima dos meios de subsistência ela é específica e que a maneira de comprovar pode ou não ser objetiva ou subjetiva? Outro exemplo, né? As pessoas perguntam muito, é obrigatória a conta bancária para o nômade? Para o visto de nômade ainda não. E eu digo ainda porque para o consulado resolver de hoje para amanhã que existe ali uma outra forma que eles querem que as coisas se deem, é só eles quererem, né? A gente tem ali o visto de procura de trabalho, não é o tema do vídeo de hoje, mas já adiantando, né? Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, final de fevereiro de 2023, o visto de nômade digital, desde semana passada, existe uma nova exigência. O seguro-saúde agora não pode mais ser pelo PB4, ele tem que ser um seguro-saúde particular. Tá na lei escrito isso? Não, não tá. Mas eles decidiram que vai ser assim, e ponto final. Mas vai fazer? É obedecer, né? Enfim, então, de hoje para amanhã, a mesma coisa pode ser decidida no visto de nômade. Eles podem decidir que é obrigatório ter a conta bancária em Portugal com subsistência para a família inteira. Ainda não é o que está acontecendo. E se ainda não é, então agora, nesse momento, você pode comprovar, né, mostrando os rendimentos, mas desde que esses rendimentos sejam comprovadamente seguro, regular e eficaz. Senão, você não vai conseguir comprovar. E aí é melhor você pegar uma seara objetiva, que é a comprovação através da conta bancária. Essa é a grande diferença que nem sempre as pessoas entendem, né? Distinguir a linha de corte a nível de valores e distinguir como fazer essa comprovação, que existem diversas formas de fazer essa comprovação e a conta bancária é uma delas, só que na minha opinião é a mais segura. Se você tem como fazer através de conta bancária, melhor. Já faz, já fica bem objetivo e as chances de dar algum problema no seu visto são pequenas. Se você escolher uma esfera mais subjetiva, então comprove e desenhe muito bem o seu processo, para que não haja dúvidas para quem vai analisar. Certo? Esse era o tema do vídeo de hoje, muito fácil, muito objetivo. Lembrando para vocês que eu vou deixar sempre na descrição do vídeo todos os links que vocês precisam, inclusive para falar comigo. Tem muita gente que consegue escarafunchar e encontrar o meu Instagram para falar. Instagram é legal? Sim, lá no meu Instagram, inclusive, se você quiser, vai lá, me segue, @RaquelAndreata. É o melhor local para você ter um pouco mais de conexão comigo, entender um pouco mais como é a minha vida. Tenho tentado manter ali uma regularidade com posts, mostrar um pouquinho como é que eu vivo, como é a cidade de Amarante, que eu gosto de gato, enfim, que eu gosto de música. Eu tento sempre mostrar um pouco da minha vida pessoal também para vocês. Mas para conversar comigo, tem os contatos aqui embaixo, porque no Instagram não dá, gente, eu não consigo trabalhar e responder direct ao mesmo tempo. Instagram é uma coisa que você entra lá, daqui a pouco você tá rodando feed. É assim com todo mundo, é uma coisa meio, né? É um feitiço. Então a gente não pode ficar muito tempo ali, porque senão a gente não tá respondendo direct. A gente tá vendo dança, vendo as coisas lá, e coração que faz, é carnaval. Isso aí é com todo mundo, né, gente? Eu também sou assim, também sou filha de Deus. Então, o que acontece? Eu entro no Instagram e me perco. Então, onde que eu fico focada? No meu e-mail. Fico focada aqui no linkzinho de contato e é ali que eu vou responder você com maior celeridade. Então não esquece que se você gostou desse vídeo, deixa seu like, subscreva no canal se você tá me conhecendo agora. Não esquece de acompanhar as outras redes sociais e ficar por dentro de Portugal. E quem sabe a gente se encontra ainda, a gente tem a chance de conversar. Se você já conversou comigo, já fez consultoria, meu cliente também, comenta aqui embaixo, tá? Eu gosto muito de ver o comentário de vocês e tô aí à disposição para te ajudar nesse processo imigratório e a desenhar o seu processo e ter bastante estratégia que tudo dá certo, de um jeito ou de outro. Beijo grande e até a próxima!